Olá, hoje iremos falar do sistema respiratório na anatomia humana. Meu nome é Tarsila Rabelo, sou enfermeira, tá? Curte lá meus vídeos. Aqui algumas atividades que eu coloquei para você responder ao final, tá? De anatomia, e os objetivos da aula é compreender os principais órgãos do sistema respiratório, compreender a dinâmica da respiração. Eu vou passar um vídeo, vai estar na descrição desse vídeo, o vídeo da 3M, tá? Em 3D, sobre toda essa dinâmica da respiração, como vídeo de complementação, entender o mecanismo de trocas gasosas com o ambiente e atender sobre a fisiologia do sistema respiratório. Então, nós temos o nariz externo, a parte cartilaginosa, você está vendo aí na imagem. Então, quando você pega um crânio, vai ter a abertura, né, na parte nasal. E por que tem essa abertura? Porque ali não é osso, ali é a cartilagem. Existe a cartilagem lá maior, a cartilagem septal, que divide direita e esquerda, tá? Existe a cartilagem triangular. Então, para você ver aí, toda a questão, né, da parte do nariz externo. Nós temos a parte óssea. Quando eu falo osso nasal, né, o osso nasal é bem pequeno comparado com a cartilagem, tá certo? Onde a gente acha, né, achava que era osso, né, mas não é cartilagem. Até as pessoas me perguntam, né, cartilagem cicatriza? Cicatriza sim, né? Você demora um pouquinho mais, mas cicatriza, tá? Mas do mesmo processo, você vai ter que deixar imobilizada, né, para cicatrizar também, tá? Então, o sistema respiratório humano, ele é constituído por um par de pulmões. Os pulmões, eles não são iguais, vocês vão ver no decorrer, tá, nas imagens. E por vários órgãos que conduzem o ar para dentro e para fora das cavidades pulmonares. Então, as funções são trocas gasosas, de CO2 para O2, a questão da defesa, da regulação da temperatura, a fonação e a manutenção do equilíbrio ácido, né, básico também, da parte também respiratória, tá? A divisão anatomo-fisiológica, para você ver, nós temos aqui as vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores. Não esqueçam dessas siglas, que quando vocês estiverem trabalhando, né, como profissionais de saúde, vocês vão ver muito essas siglas nos prontuários, e para vocês não ficarem voando, tá? Então, o nariz, a faringe, ela é um órgão, né, que vai ser tanto do sistema respiratório como também do digestivo, e estruturas associadas. Vias aéreas inferiores, laringe, traqueia, brônquios e pulmões. E divisão funcional do sistema respiratório, bronquíolos, ductos e sacos alveolares, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho cavidade nasal, eu tenho a faringe, eu tenho a laringe, eu tenho a traqueia, eu tenho os brônquios, tá? Então, brônquio direito, brônquio esquerdo, eu tenho bronquíolos, tá? Eu tenho alvéolos pulmonares, eu tenho pulmões, tá? E eu tenho a pleura, que eu vou explicar depois melhor o que é essa pleura, e o diafragma, que é o músculo da respiração, é o que divide, né, a parte torácica da abdominal, esse músculo aí chamado diafragma, ok? Então, só para vocês verem, né, também, bem direitinho, tá? Então, o sistema respiratório, ele pode ser dividido em duas partes, a porção de condução e a porção da respiração, certo? Então, uma curiosidade. Então, pertence aos órgãos tubulares, cuja função é a de levar o ar inspirado até a porção respiratória, é apresentada pelos pulmões e deixa-se conduzir, né, o ar expirado, eliminado pelo dióxido de carbono. Então, os órgãos são tubos condutores de ar aeríferos, brônquios e traqueia. Porém, a laringe, ela também serve como fonação, a faringe, sistema digestivo também, e o nariz, a parte olfatória. Eles não são apenas condutores aeríferos, certo? Então, esses três aí, para você entender que não são laringe, faringe e nariz, tá? Então, aqui eu coloquei para você ver, não sei se vocês arregalam o olho para cá, tá? Você tá vendo aqui o pulmão direito e o pulmão esquerdo, né? Até então, você estudou no seu ensino médio, enfim, tá? E nunca percebeu que os pulmões, eles não são iguais, tá? Então, mas por quê? Tem um porquê que eles não são iguais. Como assim, professor? Você tá vendo que o pulmão direito, ele é dividido em 3 lobos e o esquerdo é dividido em 2, devido ao espaço do coração, que ele é lateralizado para o lado esquerdo, tá? Mas, tá? Aqui nós temos aqui toda a anatomia, tá? Se você quiser aqui, vamos aqui dar uma olhadinha, tá? Então,
Eu tenho um lobo superior direito, tá? Eu tenho uma fissura horizontal desse pulmão, fissura horizontal, isso aqui. Lobo médio direito, que é esse, tá? Eu tenho uma fissura oblíqua, fissura horizontal e fissura oblíqua. E o lobo inferior direito. Já no outro pulmão, nós temos o lobo superior esquerdo. Nós temos a fissura oblíqua, tá certo? Nós temos o lobo inferior, lobo superior, lobo inferior e fissura oblíqua, tá? No direito nós temos a fissura horizontal. Então, só para você ter uma noção. Eu tenho a cartilagem tireoide, a cartilagem cricoide e a cartilagem traqueal, certo? São compostas por anéis entre 15 a 20 e elas não são fechadas, elas são cartilagens mais ou menos assim na forma de um C, tá? Elas não se fecham por completo, ela não é um anel completo, tá? São anéis, elas são como se fosse uma semilua, tá? Por quê? Para melhorar também a questão da expansão, da passagem de ar, tá? Então, aqui eu coloquei uma imagem melhor para você ver, né? A divisão do pulmão. E a localização abaixo da caixa torácica, função oxigenar sangue, eliminar dióxido de carbono e controlar o pH sanguíneo, tá? Então, aqui a imagem eu tirei do livro, né? Não tá assim muito boa, né? 3D não. Mas tem mais coisas aqui, tá? O que talvez eu não tenha abordado, né? E aqui eu tenho abordado, tá? Quando eu falo palato duro, você conhece o céu da boca, tá? Você não vai mais falar céu da boca, você vai falar palato duro. E a parte mais bolinha que fica lá atrás é o palato mole, tá certo? A gente vai abordar algumas coisas no decorrer da aula, tá? Só para você entender. Então, o nariz ele é constituído de cavidade nasal, nariz externo e seios paranasais, tá? Então, vamos lá. O nariz externo ele é visível externamente no plano mediano da face, apresentando-se no homem como uma pirâmide triangular em que a extremidade superior corresponde ao vértice da pirâmide, é denominado raiz, e a inferior base. Nesta encontram-se duas aberturas em fenda, as narinas separadas por um septo. Eu já falei sobre isso, né? E que comunicam o meio externo com a cavidade nasal. Ponto mais projetado anteriormente à base, da base do nariz, recebe o nome de ápice. E entre ele e a raiz, estendendo-se, né, o dorso do nariz, cujo perfil é variável, apresentando-se retilíneo, côncavo ou convexo. Sobre isso, no decorrer eu mostro. A forma das narinas ela é muito variável nos grupos raciais. A raça negra, por exemplo, apresenta narinas quase horizontais, com grande eixo transversal, enquanto a raça branca as apresenta com grande eixo no sentido anteroposterior. A figura vai mostrar essas variações de forma, né? A figura 9.1. Mas antes disso, para você entender a raiz, o dorso, a asa da narina, quando a pessoa está com muita dificuldade, tem o batimento das asas do nariz, tá? O ápice e a narina, tá? Então, vamos lá, já eu mostro. A cavidade nasal tem função de aquecer e modificar o ar que entra no sistema respiratório. Os pelos, né? Esqueci aqui o acentozinho, pelos. Possuem papel de filtrar o ar inspirado. Na face se localizam os seios nasais. Durante a alergia ou resfriado, essa cavidade se preenche, né, de secreção ou muco. Possui células nervosas que permitem o olfato e tem o seu término na faringe, tá? Então, tem aí o seio frontal, o seio etimoidal e eu tenho o seio maxilar, tá? Seio frontal, etimoidal e maxilar. Então, na cavidade nasal, comunica-se com o meio externo através das narinas situadas anteriormente e com a porção nasal da faringe, posteriormente através das coanas, aberturas que podem ser identificadas facilmente em crânios secos. Na verdade, as coanas marcam o limite entre a cavidade nasal e a porção nasal da faringe. A cavidade nasal é dividida em metades direita e esquerda pelo septo. E o termo cavidade nasal ele pode se referir-se tanto à cavidade como um todo, quanto a cada uma de suas metades, dependendo do sentido. O septo nasal apresenta-se quase sempre desviado para a direita ou para a esquerda, e grandes desvios podem dificultar a respiração. Tem gente que não tem, tá? Mas sempre tem um desviozinho muito discreto.
Está constituído por parte cartilaginosa, né? Cartilagem do septo nasal e óssea, lâmina perpendicular do osso etmoide e osso vômer. A figura 9.3 é uma ideia das partes constituindo o septo nasal. Daqui a pouco eu mostro essas figuras. O osso etmoide é um osso difícil de ser isolado do crânio por ter paredes muito finas que podem romper durante a preparação do material. Fica situado abaixo da porção mediana do osso frontal e este nas órbitas, né? E entre as órbitas, quer dizer. O esquema 9.4, eu já até mostrei um pouquinho desse vídeo do osso, né? É uma ilustração simplificada das partes que eu constituo. Então, vamos lá. Primeiro, a questão do nariz, né? Então, a forma das narinas, ela é muito variável, né? Nos grupos, né? Da raça negra, apresenta quase que horizontal, essa aqui, tá? E na raça branca, o nariz, né? Mais ou menos esse aqui ou esse aqui, tá? Bem profuso, né? Grande eixo no sentido antero-posterior, tá certo? Então, tá aqui para você ver. Aqui, a abertura, né, piriforme em vista lateral e antero do crânio, ok? O esqueleto do nariz é osteocartilagíneo, isto é, além dos ossos nasais e porções das duas maxilas, né, fazem parte do esqueleto do nariz. Diversas cartilagens nasais. Em crânios preparados, as cartilagens são destruídas durante o processo, ficando conservada apenas a parte óssea que delimita a abertura piriforme, né? Então, para você ver aí, tá? Aqui a cartilagem do septo nasal, 9.3, tá? A lâmina perpendicular do etmoide e o vômer, para você ter uma noção, certo? O osso etmoide visto anteriormente, esquemático, tá? Então, repare que o osso apresenta duas massas, né, laterais, A e B, constituída de células pneumáticas, isto é, espaços delimitados por delgados trabéculos ósseos, né, não representados na figura, que são denominadas labirintos etmoidais. Na sua parte superior, unindo os labirintos, aparece a lâmina crivosa, né, versada pelo seio, apresentando numerosas aberturas destinadas à passagem de fibras do nervo olfatório. A última porção é a lâmina perpendicular D, que contribui para a formação do septo nasal. No plano mediano, a lâmina crivosa apresenta uma projeção à crista galho. Aí. Os labirintos etmoidais recebem também o nome de seios etmoidais, um dos seios paranasais, que serão discutidos posteriormente na 9.4, né? Mostra também projeções na face medial de cada labirinto, geralmente duas, como lâminas ósseas, recurvadas, que são as conchas nasais superior e média. A concha inferior é um osso separado. Estas conchas projetam-se na cavidade nasal, estão recobertas pela mucosa e delimitam espaços denominados meatos. O meato superior fica entre a concha superior e a média, e o meato médio entre a concha média e inferior. O inferior sobre a concha inferior. Os seios paranasais desembocam nestes meatos, né? Sendo que o inferior encontra-se a abertura do ducto nasolacrimal, responsável pela drenagem da secreção lacrimal em direção às cavidades nasais, né? A figura 9.5 mostra as conchas nasais, ok? Então, tá aqui as conchas nasais, tá? Concha nasais superior, concha nasal média, concha nasal inferior. Tem um seio frontal, fossa anterior do crânio, seio esfenoidal, osteofaríngico de tuba auditiva, tá? O cólus tubal, o palato mole, tá certo? Nós temos também aí, para você ver, né, as conchas e os meatos, né, visto de um corte sagital. Então, as conchas nasal, né, aí eu coloquei para vocês, a imagem está meio clarinha, mas acho que eu coloquei, ó, concha nasal média, concha nasal inferior, tá? E concha nasal aqui superior, tá? Tem mais coisas aqui, ok? Então, as conchas nasal, elas existem para aumentar a superfície, né, mucosa da cavidade nasal, pois é esta superfície mucosa que umedece e aquece o ar inspirado, condicionando para que seja melhor aproveitado na hematose, troca gasosa, que se dá ao nível dos pulmões. A cavidade nasal pode ser dividida em vestíbulo, região respiratória e região olfatória. O vestíbulo segue-se imediatamente às narinas, compreendendo uma pequena dilatação revestida de pele, apresentando pelos, né?
ao vestíbulo segue-se as regiões respiratória e olfatória, recobertas por mucosa. A região olfatória do homem é bastante reduzida, restringindo-se à concha superior e um terço superior do septo nasal. Desta região partem as fibras nervosas que, em conjunto, constituem o nervo olfatório e que atravessam as aberturas da lâmina crivosa do osso etimoide. Convém ressaltar que a mucosa da cavidade nasal é extremamente vascularizada, particularmente da porção anterior do septo nasal, que frequentemente é sede de hemorragias nasais, chamada pistache, tá? Conchas e meatos nasal, tá? Para você ver uma imagem bem característica, né? Tem a concha nasal superior, concha nasal aí, né? Média, né? E para você também tem aí, para dar uma olhadinha também, o meato nasal superior, médio e o inferior, né? Tem a concha nasal inferior, tá lá embaixo, tá? Concha nasal superior, concha nasal média, concha nasal inferior. Meato nasal superior, meato nasal médio, meato nasal inferior, tá? Foi mal aqui, dedinho aqui sem querer. Seios paranasais, né? Generalidades. Primeiro, essa função é obscura, tá? Então, alguns ossos do crânio, entre eles o frontal, a maxila, o esfenoide e o etimoide, apresentam cavidades cheias de ar, denominadas de seios paranasais, ou seios nasais acessórios. São forrados por mucosa contínua, com aquela que forma a cavidade nasal e com ela mantém comunicação. Começa a desenvolver no feto, mas apenas o seu maxilar apresenta uma cavidade bem definida ao nascimento, tá? Eu tenho o seio frontal, seio etimoidal e o seio maxilar. Seio frontal, etimoidal, maxilar, tá? Então, exemplo, na sinusite, né? Ite é inflamação, tá? Tem a mucosa inflamada e a secreção acumulada, certo? Então, os seios paranasais, alguns ossos do crânio, entre eles o frontal, a maxila, o esfenoide e o etimoide, apresentam cavidades denominadas seios paranasais, cujas funções são obscuras, embora muitas teorias tenham sido propostas para esclarecê-las. De acordo com a figura que eu já mostrei, né, esquematicamente, a topografia do seio maxilar, frontal e etimoidal em relação à cavidade nasal, bucal, aorta e fossa anterior do crânio. As paredes ósseas que separam os seios paranasais das cavidades assinaladas são muito finas, podendo ser rompidas em processos patológicos. O simples exame de um crânio seco revela a perigosa topografia destas cavidades sob o ponto de vista patológico. Acrescente-se o fato de que os seios paranasais, né, forradas por mucosa contínua, com aquela que tapeta, né, a cavidade nasal. Com esta mantém comunicação, ok? Assim, o seio esfenoidal, que pode ser visto na figura 9.5, desemboca acima da concha superior os seios etimoidais, do meato superior e médio, sendo que neste último abre-se também os orifícios de comunicação, tá? Então, os seios paranasais vestem corte frontal do crânio, seio etimoidal, seio frontal, tem a órbita, tem o seio maxilar, tá certo? Para você ver. Então, como seios frontal e maxilar, a cavidade nasal, portanto, ocupa o centro de um círculo cavitário. Importante, situa-se superiormente à cavidade bucal, dela separada pelo palato, em parte ósseo, palato duro, e em parte muscular, palato mole, que forma o teto da cavidade bucal. O seio frontal e a fossa anterior do crânio, superiores a ela. O seio esfenoidal, posterior. Os seios etimoidais e maxilares são laterais à cavidade nasal. Convém ressaltar que nos bovinos está presente também um seio palatino, que não existe em outros animais, tá? O seio palatino, ok? É muito extenso e septado por trabéculos ósseos, que também pode ocorrer no homem, tá? Existe a mucosa respiratória, a olfatória, tá? Eu coloquei aqui para vocês, só para você não ter dúvida, tá certo? Ok? Aqui você dá uma lida, eu não vou entrar em detalhes, tá? É normal ter essa mucosa, ok? Então, o que não pode ter é em excesso, né? Aí você tem que ver o que é, se não tem uma inflamação, mas é normal ter alguma mucosa, tá? A boca, a abertura comum para o sistema respiratório digestivo ou digestório, adentra ar para os pulmões e alimento para o estômago.
O ar inspirado não é filtrado, pode ocorrer aerofagia, o que causa gases, né? Você faz a aeroquitação, que é arrotar. Então, o termo técnico de arrotar é aeroquitar. Em algumas literaturas é tratada como parte acessória auxiliar do sistema respiratório. Faringe é uma estrutura que conduz o ar e alimento. O ar vai para a laringe e o alimento vai para o esôfago. A epiglote é uma estrutura que tapa, né, obstrói, né, na verdade, a laringe, não permitindo a passagem de comida para os pulmões. E a faringe humana ela é dividida em nasofaringe, orofaringe, laringofaringe, ok? A nasofaringe localizada posteriormente à cavidade nasal, a orofaringe posteriormente à cavidade oral, laringofaringe onde esta comunica com o esôfago, né? A função da faringe é de receber e fazer a passagem do ar inalado e dos alimentos ingeridos até os outros órgãos do sistema respiratório e digestório, respectivamente. Então, a faringe é um tubo muscular associado a dois sistemas, respiratório e digestivo, situando-se posteriormente à cavidade nasal, bucal e a laringe, reconhecendo-se nela por esta razão, três partes. A parte nasal superior, que se comunica com a cavidade nasal através das coanas, parte bucal média, comunicando-se com a cavidade bucal propriamente dita, por uma abertura denominada istmo da garganta, ou duas fauces, certo? Parte laríngica inferior, situada posteriormente à laringe e constituída diretamente pelo esôfago. Não existem limites precisos entre as três partes da faringe, que pode ser vista nas figuras 9 e 9.5. Trata-se de um canal que é comum para a passagem do alimento ingerido e do ar expirado, e no seu trajeto, as vias seguidas pelo bolo alimentar e pela corrente aérea se cruzam, certo? A parte lateral da parte nasal, ok? Da parede nasal, então na parede lateral da parte nasal, corrigindo, da faringe, apresenta-se o osso faríngeo da tuba auditiva, abertura em fenda que marca a desembocadura da tuba auditiva nesta porção da faringe. A tuba auditiva comunica a parte nasal da faringe com a cavidade timpânica do ouvido médio, situado no osso temporal, igualando deste modo as pressões, né, de ar externo e aquele também daquele contido na cavidade timpânica. Por outro lado, esta comunicação ela explica como infecções da faringe podem propagar-se ao ouvido médio. O osso faríngico, né, da tuba auditiva está limitado superiormente por uma elevação em forma de meia-lua, muito nítida, denominada torus tubal, produzida pela cartilagem da tuba revestida de mucosa. Outras pregas da mucosa também podem ser observadas nessa região, ok? Nós temos a cavidade nasal, a nasofaringe, a orofaringe, a laringofaringe. Nós temos aqui as coanas, né? Então, quando eu falo tonsila, pode ser, né, as amígdalas, né, tonsilas. Aqui eu tenho nasofaringe, orofaringe, laringo, né, tonsila palatina, tá certo? Fica mais ou menos por aqui. Tonsila lingual, isso aí, esôfago, laringe, tá? A língua, né? A úvula, para você saber, né? Não é o pinguelo, não, tá? É a úvulazinha aqui, tá? Fica lá no palato mole, tá? Ok? Para você saber, úvula. Então, tá aqui outras imagens, tá certo? Para você ver aqui, tá? Então, a laringe funciona como uma válvula protetora que impede a passagem de ar durante a deglutição, impossibilita a entrada de substâncias e partículas de alimento, penetra na via respiratória. Nós temos a epiglote, mecanismo a tosse, conecta a faringe à traqueia, ocorre a produção de som, cordas vocais, possui a supraglote, glote e a subglote, como você está vendo aí nessa imagem magnífica que eu coloquei para você. De outro ângulo, tá? Outra imagem, né? Para você ver, tá? A função da laringe é a afonação e também controlar a entrada e saída de ar do sistema respiratório e evitar as partículas de alimentos que invadam, né, o sistema respiratório no momento em que estão sendo engolidas e evitar também que o ar seja engolido no momento da deglutição, tá? Nós temos a cartilagem epiglótica, o osso ióide, certo? Cartilagem tireoide cricóide, tá? Cartilagem aí para você aí dar e vender, tá?
Então, nós temos esqueleto cartilaginoso da laringe, tá? A, e visto anteriormente, e B, visto posteriormente, tá? Então, nós temos a prega vestibular, nós temos o ventrículo da laringe, prega vocal. Eu vou mostrar essa imagem, né, numa peça real, tá? No final para você, tá? Cavidade da laringe no corpo sagital. Então, a laringe é um órgão tubular situado no plano mediano e anterior do pescoço, que além da via aerífera, é um órgão também da fonação, ou seja, na produção do som. Coloca-se anteriormente a faringe e é constituída diretamente pela traqueia. O esqueleto da laringe apresenta um esqueleto cartilaginoso, que pode ser visto na figura 9.9. A maior das cartilagens é a tireoide, constituída de duas lâminas que se unem anteriormente em V. A cartilagem cricoide é ímpar e tem forma de um anel, né, de sinete, né, situando-se inferiormente à cartilagem tireoide. A cartilagem aritenoide é uma de cada, né, lado, é semelhante a uma pequena pirâmide triangular de ápice superior e cuja base articula-se com a cartilagem cricoide. A cartilagem epiglótica ímpar e mediana é fina e lembra uma folha peciolar, situando-se posteriormente à raiz da língua e cartilagem tireoide. Outras cartilagens de menor importância fazem parte do esqueleto da laringe e inclusive podem ser encontradas pequenas cartilagens supranumerárias, ligamentos unem-se às diversas cartilagens da laringe. Deglutição, para você saber, né? O esfíncter superior do esôfago, né, é fechado, tá? Quando tem aqui no caso a alimentação, eu tô com um bolo alimentar aqui, tá? A língua bloqueia a cavidade oral, né? Então, o palato mole bloqueia a cavidade nasal, né? E o esfíncter superior do esôfago, ele abre. A epiglote bloqueia a laringe, ok? Certo? E o esfíncter superior do esôfago volta a fechar, tá? Deglutição, só para você ter uma ideia. Então, cordas vocais, as pregas vocais são um tecido musculoso, situados no interior da laringe e expulsor, né? O expulsado ar por elas as fazem vibrar, produzindo som pelo qual nos comunicamos. O ar inspirado e expirado passa pela laringe e as pregas não produzem qualquer som, relaxadas. O tamanho das cordas vocais vai definir a tonalidade da sua voz, ok? Pulmões são órgãos pares e principal sistema respiratório. A camada da pele que envolve os pulmões se chama pleura, que nós vamos falar lá na frente. São divididos em lobos. O esquerdo tem 2 lobos e o direito tem 3. Órgão suscetível a várias doenças, a base dos pulmões se apoia no diafragma, né? No diafragma, que é o músculo da respiração. Ocorrem os fenômenos de inspiração e expiração, regula o nível de dióxido de carbono. Diafragma, né? A base de cada pulmão apoia-se no diafragma, separa-se o tórax do abdômen, presente apenas em mamíferos. Promove com músculos intercostais os movimentos respiratórios, localizado logo acima do estômago. O nervo frênico, ele vai controlar os movimentos do diafragma. Lá no final eu vou falar também desse nervo. Músculo responsável pelo soluço, né? Ah, Maria, horrível mesmo. Então, cavidade nasal, conchas nasais, meatas nasais, nasofaringe, nariz externo, tá? Então, aqui tem outras imagens, né? Os tórax tubal, palato mole, tá? Palato duro, conchas nasais, tá? Fossa anterior do crânio, seio frontal, né? Seio senoidal, enfim. Aí tem o osso nasal, a giba dorsal, cartilagem septal, cartilagem nasal lateral, cartilagem ala maior, ok? Tecido adiposo, tá? Para você entender um pouquinho mais do nariz, tá? Olha só como é. Eu tenho a pleura, como eu já falei, só que a pleura tem a visceral, cobertura interior, e a pleura parietal, cobertura exterior. Entre elas tem um líquidozinho para lubrificação, mas nada assim que seja em excesso, tá? É um pouco líquido. Quando tem um aumento desse líquido, a dificuldade respiratória, aí sim, né, mediante exames de imagem, o médico vai ver a possibilidade de fazer uma drenagem torácica ou uma toracotomia, tá certo? São exames lá na frente que você vai compreender melhor.
Aqui nós temos aqui a pleura, né? Mediastinal, né? Próximo ao coração. Pleura costal, pleura cervical, tá? Pleura diafragmática, tá? Dá para você compreender um pouco também. Aqui para você ver com outra imagem, tá? Trabalho muito imagem. Então, pleura e pulmão. Vamos ler. Os pulmões direito e esquerdo, órgãos principais da respiração, estão constituídos na cavidade torácica e entre eles há uma região mediana denominada mediastino, ocupada pelo coração, os grandes vasos e alguns de seus ramos proximais, o esôfago, parte da traqueia e brônquios principais, além de nervos e linfáticos, né? Cada pulmão está envolto por um saco seroso completamente fechado, a pleura, que apresenta 2 folhetos, a pulmonar e a parietal, ok? Entre as pleuras pulmonar e parietal, há um espaço virtual, a cavidade da pleura, contendo uma película de líquido de espessura capilar, que permite o livre deslizamento de um folheto contra o outro, nas constantes variações de volume do pulmão, ocorridas dos movimentos respiratórios. Dentro da cavidade pleural, a pressão é subatmosférica, um fator importante na mecânica respiratória. Os pulmões são órgãos de forma cônica, apresentando um ápice superior, uma base inferior e 2 faces, costal e a medial, tá? A base descansa sobre o diafragma, músculo que separa internamente o tórax do abdômen, e por esta razão ela é conhecida também como face diafragmática, certo? Os pulmões se subdividem em lobos, como eu já falei, tá? Para vocês, ok? O lobo superior, médio e inferior no direito e superior e inferior no esquerdo, ok? Já também aqui, tô lendo aqui, tá? Para não ler tudo. Então, os lobos pulmonares são subdivididos em segmentos broncopulmonares, considerados como sendo as maiores porções de um lobo, né? Ventilados por um brônquio específico, que se origina diretamente de um bronquíolo, né? De um brônquio, quer dizer, lobar. Assim, o mesmo lobo apresenta vários segmentos broncopulmonares, cada um deles suprido por um brônquio, né? O brônquio é menor, né? Um fragmento menor que o brônquio, né? Segmentar específico em terceira ordem, que tem origem do brônquio lobar. E de segunda ordem, na sua face medial, cada um dos pulmões apresenta uma fenda em forma de uma raquete, o hilo do pulmão, que nós vamos ver também, pelo qual entram ou saem, né, os brônquios, né? Vasos e nervos pulmonares, constituindo a raiz do pulmão, ok? Estamos aqui vendo o hilo, tá? Onde tem os elementos da raiz do pulmão, tá? E a fissurazinha, ok? Aqui para você ver, tá em inglês, tá? Não domino muito, mas tem a pleura, né? Pleura aí, visceral e a parietal, tá? Ele está mostrando aí uma imagem assim bem maior. Sobre a questão dos brônquios, tá? Que eu tô falando para vocês, quando o médico vai intubar, ele intuba mais lateralizado para a direita, tá? Por quê? Porque é melhor aqui, ó, mais retinho aqui pro, né? Diferente daqui, porque aqui é mais curvado, né? Ele não é tão curvado, né? Esse aqui é mais curvado. Então, quando ele vai intubar, ele intuba mais para a direita. Mas não quer dizer que o esquerdo vai ficar sem oxigênio, não, tá? Porque, na verdade, o orifício da ventilação, ela é bem anterior, tá? Ao, né, da intubação, né? Tem uns orifícios, tá? Mas ele lateraliza mais para a direita, para você saber, ok? O hilo do pulmão, tá? Essa imagem daqui mais colorida. São orifícios localizados na porção interna do pulmão. A região do hilo localiza-se na fase mediastinal, né? Em cada pulmão, sendo formado pelas estruturas que chegam e saem dele, onde temos, né? Aí o hilo contém a artéria pulmonar, as 2 veias pulmonares, o bronco principal, as artérias e veias brônquicas, os nervos e vasos linfáticos. A função da traqueia no sistema respiratório. A função da traqueia no sistema respiratório é filtrar, obedecer e regular a temperatura do ar aspirado, para então encaminhá-lo aos pulmões. Tem de 15 a 20 anéis cartilaginosos, leva o ar para os brônquios, tá? Para você ver, ok? Outros ângulos aí, tá? A bifurcação aí do brônquio lobar, né? Superior esquerdo, né? O brônquio principal esquerdo, tá? Tem a carina da traqueia, ok? Para você ter uma noção, tá? Enfim.
Tem tanta coisa aí, né? Ligamento cricóide, o cricóide-tireoide, né? Mediano. Nós temos a traqueia, cartilagens traqueais, bronco principal direito, né? Nós temos o brônquio, né? Principal esquerdo, ok? Nós temos o bronco lobar superior direito, né? E o bronco principal, o bronco lobar superior esquerdo, né? O bronco lobar médio direito. Nós temos o bronco lombar inferior direito. Nós temos também o bronco lombar inferior esquerdo, bronco lombar superior esquerdo, certo? Bronco principal esquerdo, a bifurcação traqueal, os ligamentos anulares de traqueia, tá? Cartilagem cricoide, cartilagem tireoide, né? Anatomia e fisiologia pulmonar, os broncos e bronquíolos, né? Acabei de falar bronquíolos, mas me adiantei um pouco. É aqui que chegam os bronquíolos. Eles levam ar até os alvéolos pulmonares, tá? Então, aqui abaixo, detalhes do bronquíolo à esquerda e do alvéolo à direita, tá? Para você ver, ter uma noção, ok? Então, do bronquíolo, né, do alvéolo, tá? Onde acontece a troca de gases, ocorre dentro do alvéolo, ok? Não esquece. Então, nós temos o bronco principal, bronco lombar, quarto não sai, bronco segmentar, né, da árvore aqui brônquica, então a traqueia e brônquios. A laringe segue-se a traqueia, estrutura cilindroide, constituída por uma série de anéis cartilaginos incompletos, em forma de C, sobrepostas e ligadas entre si pelos ligamentos anulares. A parede posterior desprovida de cartilagem constitui a parede membranácea da traqueia, que apresenta musculatura lisa, né, o músculo traqueal, tal como ocorre com outros órgãos do sistema respiratório. As cartilagens da traqueia proporcionam rigidez suficiente para impedi-la de entrar em colapso e, ao mesmo tempo, unidas por tecido, né, elástico, fica assegurada a mobilidade e flexibilidade da estrutura que se desloca durante a respiração e com os movimentos da laringe. Embora seja um tubo mediano, a traqueia sofre um ligeiro desvio para a direita, próximo à sua extremidade inferior, antes de dividir-se em dois brônquios principais, direito e esquerdo, que se dirigem para os pulmões. Olha só que coisa importante, tá? Então, estes apresentam estruturas muito semelhantes à da traqueia e são também denominados brônquios de primeira ordem. Cada bronco principal dá origem aos brônquios lobares e, em segunda ordem, que ventilam os lobos pulmonares. Estes, por sua vez, dividem-se em os brônquios segmentares ou de terceira ordem, que vão ter aos segmentos broncopulmonares. Os brônquios segmentares sofrem ainda sucessivas divisões antes de terminarem nos alvéolos pulmonares. Vê-se assim que cada bronco principal dá origem no pulmão a uma série de ramificações conhecidas como em conjunto, né? Como de árvore brônquica, ok? Então, nós temos aqui brônquios e os bronquíolos que ficam por dentro, tá? Então, aqui eu tenho outra imagem para mostrar para vocês. Bronquíolos, ok? Eu tenho os brônquios terciários, secundários, brônquios primários, ok? Então, vamos lá. Nós temos aqui com a imagem maior do alvéolo, certo? Onde vai ocorrer a troca gasosa, tá? Então, o pulmão é o único órgão, o último órgão a funcionar. Então, só vai funcionar no bebezinho quando ele nasce, né? Então, o pulmão, ele não funciona, porque se ele funcionar, o bebê se afoga. Porém, passa corrente sanguínea, né? Aqui em volta dos alvéolos do bebê, tá? Aqui nós temos outra imagem, né? Mostrando o saco alveolar, né? Os capilares sanguíneos, né? Então, aqui os alvéolos pulmonares ocorre a troca de gases do carbônico para o rico oxigênio, ok? Onde eu tenho uma artéria pulmonar, a veia pulmonar, ok? Fazendo todas essas trocas. Então, o que seria uma inspiração e o que seria uma expiração? Então, o diafragma ele vai contrair, né? Na inspiração e na expiração o diafragma vai relaxar, ok? Então, vamos lá. Aqui tem uma outra imagem de inalação, certo? E de exalação, ok? Então, as costelas, né, se elevam na inalação e as costelas abaixam, né, na exalação de ar, ok? O nervo frênico, que eu disse para vocês que ia falar dele, é um nervo que se origina no pescoço, né? E fica entre os pulmões, tá?
e o coração para alcançar o diafragma. Então, você tá vendo aqui o nervo frênico, tá? Então, você vê toda a trajetóriazinha dele, originada, passando para cá por o músculo diafragma, né? Tem o nervo vago também, o nervo do plexo braquial, né? Importante para a respiração, né? O nervo frênico, pois ele passa as informações motoras para o diafragma e recebe informações sensoriais do mesmo. Respiração tecidual, quando ocorre a troca de gás entre o sangue e as células também, tá? Então, oxigênio, nutrientes, dióxido de carbono e resíduos, tá? Para você ver a diferença. Para as células do corpo, oxigênio e nutrientes. Para, no caso aqui, dióxido de carbono e resíduos das células do corpo, né? Para você ver aqui um pouquinho a diferença, tá? Aqui nós temos, né, você vai parar, né, vai ver cada um aqui, o que seria o pulmão direito, né? Você tá vendo aqui as imagens das cores, tá? Do hilo do pulmão, olha que interessante, com uma peça real, tá? Eu tenho a artéria pulmonar, tem a direita e a esquerda e o tronco pulmonar, tá? No tronco pulmonar, né, que ele vai se dividir, né, em direita e esquerda, tá? Superior e inferior, quer dizer, direita e esquerda não. Tronco pulmonar aqui, direita e esquerda, quer dizer, o tronco pulmonar, ele sai do coração, ele se ramifica para a parte do pulmão direito e para a parte do pulmão esquerdo, tá? É só a gente tá ficando broquinho aqui já. Pulmão esquerdo aqui para você ver, tá? Olha que interessante, bem aqui assim a pleura, tá? É bem complicado porque na imagem, a imagem é show, né? Na peça é mais complicado, tá? Cavidade pleural, coloquei aqui para você ver. Pleura parietal, pleura pulmonar, certo? Pulmão esquerdo, nós temos aqui para você a base do pulmão, tá? Eu coloquei só a base do pulmão esquerdo, mas tem a base do pulmão direito também, tá? Fica na parte de baixo. Aqui nós temos, olha só, a peça real, uma peça, né, de imagem, mais ou menos, né? Mas dá para entender, né, um pouco. Aqui para você ver as imagens, tá? Bem direitinha. Da parte da laringe, tá? Eu também coloquei a imagem também assim, computadorizada. A laringe, lembrando que aqui é a língua, aqui é as amígdalas, tá? Aqui nós temos tanto a parte da tireoide como a cricoide, tá ok? Aqui é meio complicado para você compreender, mas nós vamos tentar melhorar aqui a imagem para vocês. Essa daqui é a nasofaringe, essa daqui é a orofaringe, essa aqui é a laringofaringe. A laranja, no caso, não dá para tá vendo aqui nessa imagem, tá? Aqui, bem aqui a laranja, tô vendo agora, porque eu tô ceguinha aqui. Laranja tem o toro subal e o rosa que fica bem aqui assim, ó, bem escondidinho, o osso da tuba auditiva, né? Aqui a face aqui da pessoa, ok? Aqui do outro ângulo, tá? Nariz, tá? Nós temos raiz, nós temos o dorso, nós temos, né, aqui por dentro aqui o vestíbulo, tá? E esse azulzinho é o ápice, tá certo? Aí tem de outro ângulo o nariz também e o restante, né? O azul é a concha nasal superior, o amarelo concha nasal média, concha nasal inferior, tá? O verde, o branco seio esfenoidal, ok? Seio esfenoidal e o vermelho seio frontal. Tem os demais aqui, tá? Tá meio ruim de ver, mas dá para você compreender. Tem um rosa, que é o meato nasal, né? Superior, verde, perolado é o meato nasal médio, lilás, meato nasal inferior, tá? Então, dá para você compreender um pouco aqui, tá? Aqui tem de outro ângulo para você compreender melhor, tá? Aqui eu tentei tirar foto de vários ângulos para você compreender um pouco. Aqui são questões, tá? A gente pode treinar, lembrando que essas questões não vão cair na prova, é só pra gente treinar, pra gente saber como é que responde uma prova, né? Uma prova que tem uma única opção, tá? Tem que ler bastante, a troca gasosa de oxigênio e gás carbônico, nos alvéolos se faz. Já coloquei a resposta para você compreender, por diferença de tensão entre gases, entre o alvéolo capilar. Os principais componentes do sistema respiratório são cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia e pulmões, tá? Então, a mais completa, né?
Então, na circulação normal, o sangue venoso chega ao átrio direito, segue para o ventrículo direito e é bombeado aos pulmões através da artéria pulmonar. Na circulação extracorpórea, o sangue venoso é desviado do coração e do pulmão por meio da canulação de qual vaso, veias cavas superior e inferior, tá certo? Para você compreender, tá? O sistema respiratório pode ser como função principal, permite a entrada de oxigênio no nosso corpo e a saída de gás carbônico. A respeito desse sistema, marca a alternativa que indica corretamente o nome das estruturas indicadas em 1, 2 e 3, tá? A 1 é show de bola, pra quê? Não tem como errar, né? O 2, gente, vai ser o brônquio, né? E o 3, né? O 3, os alvéolos. Sabemos que o ato de respirar é composto pelos movimentos de inspiração e de expiração, que coordenam a entrada e a saída de ar das vias respiratórias. Marca a alternativa que indica corretamente o que acontece com os músculos intercostais e com o diafragma no momento da inspiração. Músculos intercostais e o diafragma, eles contraem, ok? Os pulmões são órgãos esponjosos, formados por milhões de alvéolos pulmonares, que são os locais onde ocorre o processo de hematose, que é a troca gasosa. Esse órgão é revestido por uma membrana que recebe o nome de pleura. Pelo amor de Deus, não erra. As trocas gasosas do pulmão humano, em condições normais, ocorrem nos alvéolos. Durante a respiração, quando o diafragma se contrai e desce, o volume da caixa torácica aumenta, por conseguinte, a pressão intrapulmonar diminui e facilita a entrada de ar. Sabemos que o ar expirado passa inicialmente pelas narinas e cavidades nasais. Nesse local encontramos pelos e músculos que atuam retirando impurezas do ar, como poeira e agentes patogênicos. A sala alternativa que apresenta uma estrutura comum ao sistema respiratório digestivo é a faringe. Aqui eu coloquei, né, 2 links de vídeos, mas lembrando, eu vou colocar um terceiro link embaixo na descrição desse vídeo. E a vibração do alto é a respiração de Deus para a alma dos homens. Música é a linguagem de Deus. Nós músicos estamos o mais perto que os homens podem estar de Deus. Nós escutamos a sua voz. Nós lemos os lábios dele, nós damos a luz aos filhos de Deus. Contamos suas preces, isso é o que os músicos são. E até mais.